Bem-vindo à Neurodiversidade Consciente. Hoje a gente tem duas coisas muito especiais que levam a todo mundo a estar de câmera aberta. Sim, acho muito legal. Dia das Mães. Nada melhor do que mães para falar do Dia das Mães. E nada melhor do que a nossa querida Kika, que está aqui hoje, para trazer o trabalho dela como arte terapeuta, para trazer uma contação de histórias muito lindas sobre o Dia das Mães como homenagem. E por isso que estamos aqui com mães e filhos. Pena que acabou que eu não estou com a minha aqui, porque ela nem está aqui em casa. Enfim. Então, Kika, Aline, bem-vinda. Muito Muito legal obrigada. te ter falando por aqui. Um sonho nosso também dessa noite, de fazer isso acontecer. E é isso. Largo a mão por aqui. Deixo agora para as mães. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite. Hoje eu quero contar para vocês a história de uma boneca muito especial. Uma boneca preta, cheia de força, carinho e representatividade. O nome dela é a Baiomi. Provavelmente algum de vocês já ouviu falar dessa história, porque dizem por aí que há muito tempo as mães africanas, quando eram escravizadas e tiradas à força de suas terras, elas faziam essa bonequinha com um pedaço da própria roupa. Elas não tinham linha, elas não tinham cola, elas não tinham tempo, mas elas tinham amor pelos seus filhos. E então elas criavam essas bonequinhas para consolar os filhos durante a terrível viagem até as Américas. Mas isso não é verdade. Essa bonequinha, ela foi criada por uma artesã chamada Lena, e é a história dela que eu vou contar para vocês hoje. Essa aqui foi Kai que fez. Nós estamos participando de um projeto muito especial para neurodivergentes, e essa aqui foi confeccionada lá. E a partir do momento que eu vou contando a história, eu vou confeccionando a boneca, porque ela tem um significado bem especial. Espero que vocês acompanhem. E logo depois, caso vocês queiram confeccionar suas próprias bonecas, eu posso estar dando as diretrizes, né, para que vocês possam fazer. A Lena, ela nasceu em 1950, lá em São Luís do Maranhão. Quando criança, ela passava as tardes num galpão atrás da loja de costura de sua mãe, rodeada de tecidos, linhas e costuras. E ali, com a mãe dela, uma costureira talentosa, nas horas vagas, ela aprendeu a fazer bonecas, pois a mãe fazia essas bonecas para doar para crianças, né, para alegrar a vida das pessoas ali na região onde ela morava. E era uma forma terapêutica que a mãe tinha para sair de toda essa correria do dia a dia que ela vivia, né? E as bonecas que ela fazia são as bonecas conhecidas como bruxinhas nordestinas, que são costuradas e pintadas. Foi com a mãe dela que a Lena aprendeu a fazer suas primeiras bonecas, né? E a avó da Lena também era artista. Ela fazia bolos em formato de bolo de tapioca, em formato de bichinho, de bonecos, e isso inspirou muito a vida da Lena, né? Porque imaginem a fofura, né, de ver ali um bolo tão pensado com tanto carinho para os netos. Aos 8 anos, a Lena se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde ela continuou crescendo e aprendendo cada vez mais, né? Mas foi só em 1987 que ela criou essa boneca, a boneca Baiomi. Naquele momento, a Lena ela trabalhava como animadora cultural numa escola pública no bairro da Cidade de Deus. E era um momento onde o Brasil estava se preparando para uma nova Constituição, e o movimento negro, em especial o movimento de mulheres negras, ganhava muita força, né? As mulheres elas lutavam por direitos e visibilidade. A Lena ela dava oficinas e começou a fazer as bonecas com os retalhos que ela tinha, pensando na questão da consciência, da consciência. Ai, fugiu a palavra. Ela criava um retalho de modo que pudesse ter aproveitamento, né? Consciência ambiental. E uma amiga dela estava grávida
e vendo as lindas bonecas que ela criava, ela falou, olha, eu quero dar para a minha criança o nome de Abayomi, se for menina, e se for menino, vai ser Abebe Kali. E nasceu, então, um menino, e a Lena pegou o nome de Abayomi para que fosse para a bonequinha, né? Que aqui no Brasil a gente traduz como encontro precioso. E é o encontro que a gente tem aqui, né, gente? A gente vale pensar que o nosso encontro aqui, todas as quintas-feiras, é um encontro muito precioso, né? E foi assim que nasceu essa boneca, né? E ela foi feita para trazer alegria, né? E é o símbolo de resistência que a gente tem de amor e ancestralidade também. Mas a história ela não para por aí. A Lena ela criou várias bonequinhas Abayomi, e todas elas eram diferentes umas das outras. As Abayomi que ela criou poderiam representar anjos negros, rainhas, orixás, palhaços, bailarinas e o que a imaginação mandasse, né? E isso era mágico. Uma das bonecas mais especiais que a Lena criou foi baseada em homenagem à sua avó, a avó Tuninha. A avó de Lena, ela foi uma figura muito importante na vida dela, né? E essa boneca que ela criou foi uma boneca grande, de 1,40 m. E sempre quando ela sai com essa boneca para levar para as oficinas, ela pede que as pessoas façam uma cartinha, escrevam um bilhetinho para sua avó ou para alguma mulher velha na sua vida, ou mesmo para aquelas que já foram morar nas estrelas. E a boneca Abayomi é isso, gente. Ela é memória, ela é força ancestral, é a arte do encontro, é a ponte entre gerações. É uma boneca que nasceu para acolher, resistir e lembrar a todos nós do poder que existe nas raízes, né? Então, quando vocês virem uma boneca Abayomi, lembre-se, ela carrega história, ela carrega memórias e, o mais importante, ela carrega afeto. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Aqui eu confeccionei uma Abayomi e agora eu vou fazer o bebezinho dela. A Lena, geralmente, quando ela faz as bonecas, ela fazem 2 oficinas. A primeira oficina é a oficina mesmo da boneca Abayomi. E ela faz também a oficina que é do bebê Abayomi. Como eu havia dito, elas podem ser feitas em vários modelos, né? E só que para nossa contação de histórias de hoje, eu resolvi juntar essas 2 oficinas que ela faz com o pessoal para que tenha essa representação do Dia das Mães, né? Que ela seja mais marcada. E o significado que eu pensei para trazer para vocês nesse momento, com essa confecção dessa bonequinha, o significado das mães no geral, mas em especial as mães neuroatípicas, né? Mães de neurodivergentes, geralmente, elas sofrem muito, elas passam por muitas dificuldades e elas sempre abraçam seus filhos. E elas nunca deixam, né? Não importa se o filho ele tem 2 anos, se ele tem 30 anos, é sempre o filho, e ela está ali, olha, sempre abraçada, sempre amparando. E uma coisa que eu gostaria de deixar como reflexão para a gente nesse dia as dificuldades que a gente passa no dia a dia. Assim, a mãe típica, ela já passa dificuldades. A mãe que tem rede de apoio, ela passa dificuldades. Mas uma mãe atípica, ela passa por muito mais dificuldades na vida, né, para criar bem os seus filhos. Afinal de contas, a gente não tem tanto suporte do governo. Tudo que nós precisamos para dos nossos filhos, a gente tem que correr muito atrás. E, nesse momento, eu gostaria de falar conosco, tanto mães, quanto filhos, quanto as pessoas que ajudam a cuidar das crianças, né? As pessoas que ajudam a abraçar.
é muito importante pensar que atrás dessa criança tem uma pessoa, sabe? E na maioria das vezes é uma pessoa neuroatípica também, né? No meu caso, por exemplo, eu sou uma mãe neurodivergente, e os cuidados com a minha filha são quase que exclusivos meus, assim. Tenho tido suporte, ainda bem, o grupo tem nos acolhido muito bem, eu agradeço muito, mas as noites mal dormidas, as corridas para os hospitais, as terapias, conseguir algum progresso para ela, para o desenvolvimento dela, acaba sendo meu. E às vezes a gente não tem aquele tempo para a gente mesmo, né? E para as mães, eu gostaria de falar que vocês não precisam se sentir culpadas de ter esse tempo para você. Sabe, no outro dia, a minha criança foi passar 3 dias de feriado com o pai e eu consegui fazer 3 dias de nada. Eu fiquei deitada no quarto, só levantava para comer, cuidar dos gatos terapêuticos dela e fiquei no escuro, quietinha, e foi muito bom, porque quando terminou o processo, eu fiquei muito revigorada. E para os pais e cuidadores e para as pessoas que apoiam essas mães, eu gostaria de deixar um recado para vocês, que deem suporte para que elas tenham pelo menos um dia na semana para elas, sabe? E se não possível um dia, meio dia que seja, para não fazer nada, sabe? Simplesmente para elas fazerem o que quiserem, ou não fazer nada mesmo, né? Então, hoje a gente vai comer, sei lá, sanduíche e batata frita, mas a mãe não vai fazer almoço, sabe? A mãe vai ficar por conta dela. Se ela quiser ouvir música, se ela quiser estar deitada, se ela quiser sair para correr, se ela quiser ir no salão, é um momento para ela. E eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem um momento para a gente consegue trazer mais qualidade para os nossos filhos, porque não é fácil, sabe? É uma luta diária, escola, hospital, qualquer lugar, terapia que a gente precisa e a gente não tem esse suporte, né, governamental, isso é muito frustrante, sabe? E é muito importante que nós, mães neurodivergentes, tenhamos esse momento para a gente, né? E é isso, gente. Agradeço muito estar aqui. E a ideia para essa bonequinha que eu fiz com o filhinho é isso, é o nosso momento de abraçar e não largar o filho, indiferente da idade que ele tenha, sabe? A gente está sempre com ele no braço. A minha está aqui de mau humor, com febre. Vou deixar para você, Simone. Você entendeu por quê? Então, a gente, quando elaborou, né, resolveu, né, fazer algumas melhorias no grupo, nas lives, no começo do ano, fizemos algumas reuniões, né, o Rafa veio com essa ideia, né, de dias temáticos relacionados a datas comemorativas. E aí veio o Dia das Mães, né? Aí, nessa ideia mesmo que a Aline falou, da mãe ter um momento para ela, um espaço para ela, nós pensamos no dia de hoje, na live de hoje, como um presente, para ter aquele momento seu, para você refletir, para você viver essa experiência, né, de parar e ter alguma coisa para você. E eu acho que a Aline conseguiu captar a mensagem, representou muito bem o que a gente queria e também representou muito bem as mães neurodivergentes. Eu sempre falo de como foi minha experiência, foram 10 anos buscando por que meu filho era daquele jeito, o que tinha de, como dizia uma professora minha da faculdade, quando ele rompe com as expectativas da sociedade, é que a gente vai buscar, né, a ajuda, o auxílio, ao moço aqui. Entra aqui para verem direito. Ó, meu moção aqui.
Esse moço começou a parecer diferente já na maternidade. Eu já me achei incapaz. Eu falei, gente, eu não sei cuidar do meu filho. Eu sempre tive muita experiência com criança, sempre cuidei muito bem com criança. Era que era escolhida pela professora de balé para ficar com as crianças pequenas no dia da apresentação. Era que era numa festinha e as mães botavam para entreter as crianças menores. Eu sempre fui muito. Tinha muita interação com criança, né? Mas aí chegou um serzinho completamente diferente, com uma insônia que durou até os 10 anos, então era dormir às 3 horas da manhã, porque ele não dormia, perguntas de todos os tipos, tipo, você tá dentro de uma loja e ele querer saber o que eu achava do Egito entrar nos BRICS, se isso seria fundamental para a economia do Brasil, e além de todas as outras, hoje em dia ele sabe, eu falo, agora a mamãe não consegue raciocinar, mas quando era menor ele não conseguia. E uma necessidade absurda de interter, ele precisa estar sempre com alguma distração, então ele pedia jogos no carro, e realmente é um processo desgastante, né? Então, isso porque eu estou assim, digamos, num lado mais tranquilo da neurodivergência, né? Mas eu já vivi a experiência da minha avó com Alzheimer, eu sei o que é uma pessoa, meu avô com uma perna amputada, eu sei o que é sair com uma pessoa deficiente nos lugares e de cadeira de rodas, eu também tenho essa experiência, não com filhos, mas com idosos. Então, assim, a gente só quer dar os nossos parabéns para essas mães e falar que nosso trabalho está aí à disposição para o que elas precisarem, para a gente levantar essas necessidades, identificar onde podemos ajudar, contribuir, e também para elas desabafarem, terem um momento só delas, e é isso, assim, é um nós, né? Somos nós que estamos aí para todos e todos estão aí para a gente. Adorei, Simone. Eu não conseguiria fazer melhor mesmo. Olha que chique. Superada pelas mães. Que novidade. Da minha parte, como um ser externo nesse universo de mães, sou filho, mas não mãe, né? Então dá uma percepção oposta. É legal ver a Aline falar isso, porque realmente existe um peso das mães tão grande que é assim, nossa, o filho entrou para drogas, culpa da mãe. Aconteceu isso, culpa da mãe. Nossa, não dá conta da escola, culpa da mãe. E quis entrar nos meandros com a questão escolar, mas nunca na figura do pai. E isso é tão marcante que você marca a casa da avó pela casa da avó, mesmo que tenha um vô. Você nunca vai na casa do vô, você vai na casa da avó. E esse peso simbólico, ele é muito complexo. Legal, é importante, mas será que cai tudo para a mãe? Será que a mãe não pode, de fato, como disse a Aline, passar um dia sem ficar com a criança e só cuidando de si mesmo? Fazendo qualquer coisa? A gente bota um pouco de culpa na divulgação em massa da psicanálise, né? Tem um pouco, né, de uma construção histórica, né, da construção do conceito materno lá no século, lá na França, quando eles precisaram de alguém para cuidar das crianças, tem toda uma concepção histórica dessa questão da responsabilidade da mãe, né? Mas é o que nós temos atualmente na nossa sociedade, né? E é um peso muito grande, é uma responsabilidade. E eu acho que hoje em dia, em tempos de internet, é uma incerteza também, porque antes sua mãe fez assim, deu certo, sua avó, na sua família faziam assim, ok, sei lá, meu filho ir bem na escola era certeza que hoje em dia a gente não tem certeza de nada. Ovo é um bom alimento. Aí você vê uma matéria falando que o ovo causa inflamação em algumas pessoas. Fulano vai bem na escola e conseguiu um bom emprego. Fulano fez uma ótima universidade, está desempregado. Então, assim, a mãe também tem que conviver com a incerteza desse mundo atual que a gente vive.
de não saber o que é melhor para o filho, né? Outro dia mesmo eu comentei com o Rafa, eu falei, será que vai ser nesse... Eu às vezes me sinto culpada por meus filhos não estarem fazendo um inglês particular, e aí eu comentei com o Rafa, eu falei, será que vai ser tão necessário assim com a inteligência artificial, o inglês, né? Às vezes a gente não sabe assim o que é o certo no mundo de hoje, né? E é tão interessante essa fala que até em reportagens isso fica evidente de uma maneira muito interessante. Pensando em inclusões, inclusões porque tem vários públicos que precisam de inclusão. Eu estava vendo uma reportagem sobre crianças que não podem com glúten e alimentos na escola, que tem um problemão com isso, as escolas não dão conta. E aí, no meio da reportagem, o que destaca? Mães que têm que fazer os alimentos para as crianças todos os dias, porque tem o bendito glúten que não pode estar nos alimentos. E a escola implica com isso. Mas o ponto é, não apareceu um bendito pai nesse processo. Só a mãe. E ampliando um pouco, Aline, a gente se trouxe muito bem, eu só retornei a sua mensagem com exemplos. Traz para a gente o quanto, pensando aqui em arte terapia, enquanto um recurso do brincar, do simbólico, o quanto isso pode ser usado também para essa reconexão. Pensando na boneca, pensando em desenho, ou qualquer recurso que você pensa, né? Arte terapia enquanto recurso simbólico para reconexão de relações, de fazer algo junto, e, enfim, você entende. Sim, e é o tipo de atividade que eu fazia com o Kai desde muito novinha, sabe? Mas era uma atividade que não tinha um nome, né? Quando ela entrou para a escola, ela já era alfabetizada, porque a gente sempre criou junto, né? E eu sempre procurei ensinar. Então, o lúdico sempre esteve muito presente na nossa casa, ainda que não tivesse um nome, sabe? É Natal, então nós vamos criar uma árvore de Natal, isso ela com 2 anos, de palito de picolé. E aí a gente sentava e fazia junto. A gente vai fazer um desenho. Filha, o que você está sentindo? Desenha a mamãe, desenha o papai, desenha a emoção, desenha o sentimento, sabe? Então, eu não dava o nome porque eu não conhecia o nome, mas já estava ali presente, né? E foi um momento muito importante na nossa vida, porque ela conseguiu se desenvolver muito bem, mesmo com pouco recurso financeiro que a gente tinha, ela conseguiu se superar em muitas coisas, sabe? Isso foi muito bom para a nossa vida, né? Sim, e aí a gente pode ver o potencial mesmo que a gente tem aqui de... Será que se eu não fizer uma oficina como é criança, será que se eu não fizer um desenho com ela, isso já não é legal o suficiente? Não é só um desenho? É a presença no brincar mesmo, que ao brincar sem usar o telefone junto com a criança, sem ficar distraído com o trabalho, brincar brincando. Dentro, óbvio, aí dos seus recursos e dos limites, porque também são pessoas, né? Pais e mães são pessoas, com limites próprios. E é aquela ideia do vamos brincar de correr, ele só corre mesmo. Não precisa daquela limitação do mundo adulto. E é isso, assim, eu adorei, Aline. Muito obrigado. Foi muito Eu que importante essa agradeço fala pela aqui. oportunidade. Para mim foi muito importante, muito gratificante, sabe? Obrigada de coração.